mais uma vez a todos vocês que estão aqui no nosso canal. Eu sou o Valério Júnior, estou aqui mais uma vez com nosso irmão Estênio Marques. E hoje nós vamos conversar a respeito de evangelismo. Esse vídeo é principalmente para você que não frequenta nenhuma igreja, que não faz parte de nenhuma denominação, que às vezes até se vê forçado a não fazer parte, né, por tudo que a mídia traz a respeito do que se chama de igreja evangélica hoje. Então talvez você tenha N motivos para dizer assim, não, eu nunca serei um protestante ou um evangélico. Esse vídeo é para você que tem desejo de entender um pouco mais, mas fica receoso quando vê o que a mídia traz, vê o que as grandes denominações fazem, e você não se vê dentro desse meio. Então esse vídeo é para que você entenda o verdadeiro evangelho, que não é um evangelho denominacional, não é um evangelho preso a leis, não é um evangelho do dízimo, não é esse evangelho que é pregado nas mídias. Nós vamos tentar trazer para você aqui hoje o verdadeiro evangelho para que você entenda. Entende? De fato, muito obrigado por você estar aqui. É um prazer, mais uma vez, nós estamos aqui trazendo algo para o teu coração, algo de Deus para o teu coração. E hoje nós estamos aí com essa proposta de falar sobre o que é de fato o verdadeiro evangelismo. O que é de fato o verdadeiro evangelho que você precisa se preocupar em entender, e é a chave para você não ser simplesmente um membro de igreja, mas sim para ser de fato um cristão, um filho de Deus, deixar de ser criatura de Deus e passar a ser de fato um cristão. E para isso eu queria que você acompanhasse o que eu vou ler, está na Escritura de Deus, na Palavra de Deus, o que é de fato necessário que você saiba e que você faça para você de fato estar dentro do Evangelho, estar debaixo do período da graça, a qual Deus nos dá desde a morte de Cristo ali na cruz do Calvário até a sua volta ali nas nuvens. É sobre esse período que nós falamos quando mencionamos que estamos fazendo um evangelismo. Olhe bem o que você precisa saber para entender realmente o que é evangelismo ou que você está sendo evangelizado. Olhe bem o que a palavra de Deus diz. Em Romanos, no capítulo 10, e o versículo também 8, 9 e 10, Romanos, capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, diz assim: mas o que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. E se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Mas o que isso é de fato? E você precisa entender aqui. Há duas situações aqui que você obrigatoriamente tem que fazer para sim enquadrar como de fato um cristão, como um salvo. E essas duas coisas são: primeiro, você tem que crer com o teu coração, que é a parte mais importante. Quando alguém vai te expor a palavra para que você entenda o evangelho, você precisa estar ciente que você precisa crer com o teu coração. E para crer, precisa acreditar. Exatamente. Tem que se perguntar, você acredita em Deus? E aí, você acredita no Filho de Deus, Jesus Cristo? Você acredita que Jesus Cristo veio e cumpriu o plano de redenção? Sem acreditar, eu não vou conseguir ter fé. Eu só tenho fé naquilo que eu acredito. Exatamente. O interessante é que você pensar também o seguinte: você, como muitos, também creem. Porém, vocês esbarram na situação em de aceitar ou não aceitar. A diferença está aí. Desde que você entender que você crê, que você aceita que Cristo ressuscitou dentre os mortos, aceita isso com o teu coração, e aí vem a segunda parte. Fala que nós devemos confessar com a nossa boca. Ou seja, é a confissão pública. Quando nós falamos no meio evangélico com uma pessoa
ela de fato ela passa a crer, nós falamos que ela passou por um momento de confissão de fé. Às vezes a pessoa crê, mas fica ali incubada, restrita e não fala isso. Então nós ficamos ali na dúvida como cristãos, como evangelistas, se aquela pessoa de fato ela é salva ou não. Então você precisa confessar com a tua boca. Nós acabamos de ler que diz que a saber que nós devemos crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. São duas partes importantes que você precisa saber para estar de fato sendo um cristão genuíno. E não é uma conversão emocional. Exatamente. Talvez você busca palavras ou pessoas que te levam a chorar na exposição da palavra de Deus e honestamente, quando a palavra de Deus ela nos toca bastante para nos fazer chorar, é importante, é interessante, é gostoso, só que não é só isso. Não é só emocional. Essa fé que o irmão Senna acabou de ler aqui, que Paulo está explicando para os romanos, é uma coisa racional, não é só emocional. Exatamente. É uma coisa que você entendeu e você percebeu a necessidade de mudar. Não, eu preciso me confessar diante desse Deus. Por quê? Nós não conseguimos chegar diante de Deus carregando o nosso fardo de pecado que, né, o cristão, antes de se converter, ele carrega. Então, uma vez que ele acredita em Jesus, que ele acredita no sacrifício de Jesus, eu preciso confessar os meus pecados, nomeá-los, vamos dizer assim. É realmente falar sobre eles, mas não é só falar, não é só chorar, não é só sentir emoção. É realmente algo racional. Não, eu entendi e eu sei que eu preciso, de fato, me confessar com a boca, né, e crer, de fato crer, acreditar. E é importante nós lembrarmos que quando nós falamos de uma aceitação emocional, é algo temporário. E quando nós falamos de aceitar de forma completa, é algo até a sua existência. Enquanto existir a sua vida, você vai crer que aquilo é de fato real. E quando nós olhamos e fazemos a comparação com esse evangelho que está sendo anunciado, onde as pessoas elas simplesmente creem momentaneamente, ou seja, creem do corpo, da boca para fora. E não há diferença não há mudança entre o que crê e o que não crê nesse novo evangelho. E é interessante que esse evangelho que Jesus ele traz, ele é um evangelho adenominacional. Jesus ele não trouxe uma denominação. Jesus ele não criou uma igreja. Jesus ele trouxe o evangelho. Quem complicou a coisa da forma que está hoje foram os homens. A igreja, a instituição que nós conhecemos hoje, que nós podemos pensar naquele lugar, placa tal, igreja não sei o que, igreja não sei o que, isso é ideia de homens, são metodologia de homens. Isso começou lá no século XVI, quando existia ali a igreja católica, ou até um pouco antes, que houve ali uma disseminação e uma divisão das igrejas. Ou seja, ali cada um havia um pensamento que foram se dividindo. Mas de fato isso é muito antes. Quando Paulo escreve as suas cartas às igrejas, tem uma certa situação que fala, não seja de Paulo, não seja de Festo, não seja de fulano de tal, não seja de fulano de tal, mas seja inteiramente a palavra de Deus. Então o que você precisa entender quanto ao evangelho genuíno é que ele precisa estar pautado e olhando para isso. Você precisa crer em Cristo como único e suficiente Salvador, e você precisa fazer uma confissão de fé, e depois você vai fazer o terceiro passo, que seria a testemunhar da sua fé. Seria o batismo. Você está fazendo um testemunho público que você um dia aceitou e confessou com a sua boca. É muito importante que você passe por esses três processos. Principalmente o primeiro, que é de aceitar com o coração. Depois, tornar aquilo público
aceitar com a tua boca. Quando nós falamos aqui aceitar com a tua boca, não está falando você simplesmente falar com si próprio, mas compartilhar com quem está à sua volta. E não é o batismo que salva, né? O batismo é pro salvo. Exatamente. O batismo é eu chegar perante o público, perante a sociedade em que eu estou inserido, na cidade, no lugar, e mostrar, a família. A própria família, e mostrar, em dia tal, eu estou aqui abdicando daquilo que eu pensava, daquilo que eu fazia, dos pecados que eu cometia, do homem que eu era, e desço as águas do batismo e faço assim simbolicamente um homem velho morrer. E quando nós nos erguemos do batismo, nós estamos ali passando por um ato de purificação. Interessante que no tempo em que a palavra de Deus foi escrita, era muito importante essa questão de purificação. E o batismo ele traz para nós o simbolismo de purificação. Quando você desce como um velho homem, sobe como um novo homem, um termo espiritual, está falando de uma lavagem da alma, do pecado e das coisas que há ali uma diferença que vai ser ali anunciada. É muito comum que nós passamos pelo período de discipulado, as pessoas convidam quem está ao seu redor para participar desse ato como um testemunho público da sua conversão. Então, o mais importante que nós devemos entender é o seguinte: nós precisamos crer com o nosso coração e aceitar e falar isso com a nossa boca para que possamos de fato sermos salvos. O restante vai ser coisas que você vai aprender ao longo do tempo e vai fazer parte do seu processo de santificação. O tempo vai passando e você vai se santificando e se tornando um cristão genuíno até chegar, passar pelas águas do batismo até chegar a um pleno conhecimento da palavra de Deus. Creio que é isso, em poucas palavras, é o que você precisa saber sobre o que é evangelismo, o que é passar por evangelismo, e para você que já é cristão, o que você deve ensinar as pessoas ou trazer como evangelismo as pessoas que estão ao seu redor. Acho que basicamente é isso, para a gente fechar esse assunto aqui, para estarmos fazendo uma pequena menção sobre o que é evangelismo. No próximo vídeo eu convido você a vir aqui nos assistir. Nós vamos falar sobre denominações. Existe alguma denominação menos pior ou melhor do que as demais? Nós vamos conversar sobre isso no próximo vídeo. Agradecemos a você que nos assiste e até a próxima. Até a próxima. Venha participar com a gente do nosso canal. Se inscreva, compartilhe, curta os vídeos para que a gente possa estar aí sabendo que você está gostando do nosso conteúdo. Também compartilhe aí o que você deseja ouvir aqui no canal, que vai ser de grande ajuda para a gente. Até mais.